Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada bem estruturada para conseguir resultados muito, mas muito melhores da inteligência artificial. E o nosso mapa para essa aventura toda vai ser o Framework Alpha. Prompt. Vamos começar com aquela frustração que, olha, todo mundo já sentiu, né? A gente vai lá, pede alguma coisa para IA e o que vem de volta? Uma resposta genérica, meio sem sal, sabe? Que no fundo, não ajuda muito. Acontece direto, né? E olha só, a diferença que a intencionalidade faz é brutal. De um lado, a gente tem um pedido super simples que gera, bom, uma resposta qualquer. Agora, do outro lado, um pedido detalhado, pensado, estruturado, a qualidade do resultado muda da água para o vinho. É exatamente para resolver esse problema que o Framework Alpha Prompt foi pensado. E assim, a solução não é nenhuma fórmula mágica, tá? É, na verdade, uma jornada. O Alpha Prompt Function funciona como um guia, que nos dá as trilhas e as direções para a gente sair desses pedidos mais simples e chegar em resultados que são realmente poderosos e intencionais. Então, bora mergulhar nisso. A nossa primeira parada nessa jornada, então, é a trilha básica. Pensa nela como essencial, sabe? O conhecimento fundamental para usar a IA de um jeito eficaz no dia a dia. É o famoso básico bem feito. E essa trilha se divide em dois caminhos principais. O primeiro é o caminho da consciência, que é onde a gente define qual vai ser o propósito da IA. E depois vem o caminho de embasamento, onde a gente vai construir a base, a fundação do nosso pedido. Então, o caminho da consciência é sobre isso, ter clareza do que a gente quer. A IA vai atuar como um tarefeiro para automatizar alguma rotina, ou quem sabe como um conselheiro, para ajudar a buscar informações e explorar umas ideias? Ou será que o papel dela vai ser mais criativo, para gerar textos, imagens, enfim? Essa primeira escolha é o que vai direcionar todo o resto. Beleza, propósito definido, agora a gente vai construir nosso pedido em cima de 3 pilares que são essenciais. É aqui que entra o caminho de embasamento. O primeiro pilar é o papel. O que é isso? É basicamente dar uma persona, um personagem para a IA. Tipo, haja como um especialista em marketing, ou você é um roteirista de cinema. Isso já direciona totalmente o tom e a perspectiva da resposta que ela vai dar. O segundo pilar é a ação. Aqui é o pedido, o verbo, o que a gente quer que a IA faça. E tem que ser de forma explícita, bem específica. Por exemplo, em vez de um genérico "fale sobre ovos pochê", a gente pede "crie a descrição de um ovo pochê para um cardápio". Viu a diferença? A clareza da ação é tudo. E para fechar a base, o terceiro pilar, o contexto. Aqui a gente dá o cenário, a situação toda. Continuando o exemplo, seria algo como para a inauguração de um bistrô francês super charmoso. O contexto é o que dá para a IA as informações que ela precisa para gerar um resultado que faça sentido, que seja relevante. Ok, com essa base sólida de papel, ação e contexto, a gente já pode subir de nível. Vamos para a próxima etapa, que é sobre refinar o pedido, adicionar mais camadas de detalhe para ter ainda mais controle e, claro, mais criatividade. E olha só que poderoso que é adicionar um elemento, a audiência. Pensa comigo, um roteiro de apresentação para a diretoria vai focar em quê? Estratégia, ROI, benefícios para o negócio. Agora, o mesmo pedido, só que para líderes de produção. O foco muda completamente. Vai para aplicação prática, eficiência, como reduzir erros. É o mesmo tema, mas com resultados totalmente diferentes. É um pequeno ajuste que tem um impacto gigantesco. Outro jeito de refinar que é sensacional é adicionar um personagem específico. Pedir uma receita para um professor de culinária genérico? Beleza, vai vir uma receita. Agora, pedir a mesma receita no estilo da Paula Carosella, aí a coisa muda de figura. O tom, o estilo, a personalidade da resposta, tudo se transforma. A gente está sendo mais específico e, com isso, a gente ajuda a IA a focar a busca dela em algo muito mais preciso. E, gente, as possibilidades de refinar não param por aí. São imensas. Dá para pedir um resultado com um estilo específico, tipo retrofuturista, ou que a informação venha num formato de tabela, por exemplo. Dá para detalhar até o equipamento que deve ser usado na história ou o lugar onde tudo acontece. Cada um desses elementos é uma nova camada de controle que a gente adiciona. Certo. O pedido foi feito, o prompt foi enviado. Mas e aí? A interação acaba com a primeira resposta da IA? Não. A conversa continua. Vamos ver o que fazer depois que o primeiro resultado chega. Vamos encarar a realidade. Muitas vezes o primeiro resultado não vem exatamente como a gente queria. É super comum. E aí, o que se faz numa hora dessas? A solução para isso tem um nome:
ajuste. E a palavra-chave aqui é processo evolucionário. A ideia não é acertar de primeira, e sim ir refinando o pedido. Adiciona uma coisa, tira outra, muda um elemento e vai repetindo até chegar no resultado que se quer. É um jogo de refinar, sempre de olho no custo-benefício, claro. Agora, vamos para o outro lado da moeda. E se o resultado veio bom, veio ótimo? A conversa acaba aqui? Não precisa, não. Quando o resultado é bom, o caminho é continuar a conversa. A gente pode usar aquele resultado como ponto de partida para aprofundar o tema, explorar outras ideias relacionadas, e o legal é que a IA guarda o contexto da conversa. Então, os próximos pedidos podem ser até mais simples, porque eles vão construindo em cima do que já foi criado. E para a gente fechar, vamos falar do mais importante, o fator humano, a filosofia por trás de todo esse framework. São as direções, os princípios que guiam o uso intencional e também ético da IA. Essas direções são como uma bússola para guiar a gente nessa jornada. E o princípio mais importante de todos é: seja humano. Ou seja, quem está no controle, quem tem o julgamento crítico, somos nós. Isso significa ser específico, ter clareza do propósito e também, algo muito importante, garantir a diversidade para evitar respostas com vieses. No final, é sempre sobre fazer uma análise consciente. Qual é o ganho que isso traz e qual é o custo de usar essa tecnologia em cada situação? E essa frase aqui é para fazer a gente pensar. É uma provocação, mas é super importante. Ela nos lembra que a inteligência artificial evolui numa velocidade absurda. A ferramenta que a gente tem na mão hoje é a versão mais fraca que a gente vai usar daqui para frente. E isso nos força a ter uma mentalidade de aprendizado e adaptação o tempo todo. Então, com esse mapa em mãos, a grande questão que fica é: para onde a bússola vai apontar agora? Que jornada de uso intencional da IA começa a partir de hoje?